Fala, Doc, beleza? Meu nome é Camila e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados pós-operatórios. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as fases de recuperação do pós-operatório, a prescrição que a gente geralmente faz na enfermaria, as profilaxias e sobre a alta hospitalar. Antes de tudo, Doc, dá uma pausadinha nesse vídeo e tenta resolver essa questão com o que você sabe agora sobre o assunto. No final da aula, a gente vai voltar e resolver juntos, ok? Os cuidados imediatos é quando o paciente imediatamente acabou de passar pela cirurgia. Vamos lembrar que eles sofrem um dano metabólico, alterações súbitas de funções metabólicas, né? Querendo ou não, é um trauma ali àquele organismo. E o cuidado imediato, ele é multidisciplinar e ele precisa de ser bem criterioso nesse processo imediato ali após o final da cirurgia, que a gente chamará aqui de fase crítica. A gente precisa tomar muito cuidado com a pervierdade da VL do nosso paciente, ele ainda não vai ter recuperado a consciência, então ele ainda vai estar dependendo de monitorização intensa, enfim. E ele também tem o risco de, por exemplo, acumular secreção, de ter vômitos e, né, ele tá inconsciente, então a gente não vai ver. A queda da língua para trás, porque ele vai estar, né, anestesiado. Então a via aérea é uma coisa que tem que ser muito bem olhada nesse momento. A gente também precisa ficar de olho nos sinais vitais do paciente. E a gente precisa avaliar o nível de consciência dele, para ver se ele já recuperou a consciência suficiente, por exemplo, para respirar sozinho, para a gente poder relaxar um pouco mais, né, nessa monitorização das vias aéreas, enfim. Essa fase crítica mesmo vai terminar quando o paciente recuperar a consciência e os reflexos naturais dele, ok? E aí a gente vai para as fases de recuperação pós-operatória. Na prática, a gente não usa muito assim esses termos, mas para a prova de residência é importante saber. A fase imediata ou pós-anestésica são as primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico. A intermediária é aquela fase de hospitalização, que geralmente vai durar ali até 7 dias. E a convalescência, que é quando o paciente já está em casa, ok? As provas de residência tentam confundir a gente com convalescência, o paciente ainda está no hospital, mas vamos lembrar que convalescência é quando o paciente já foi embora, ele já teve a alta, ok? E a intermediária é quando ele está internado. Na fase imediata ou pós-anestésica, geralmente o nosso paciente já recuperou a consciência. Então, a gente vai fazer o monitoramento, sinais vitais desse paciente, as entradas e saídas dele, então diurese, vômito, evacuação. A gente tem que avaliar a necessidade especificamente se a gente precisa fazer uma reposição hidroeletrolítica, por exemplo. A reintrodução das medicações que são suspensas, isso é bem importante, também cai bastante em prova de residência. A gente precisa lembrar que na fase imediata ou pós-anestésica, ou seja, o paciente já está recuperado da consciência, a gente pode reintroduzir o que a gente suspendeu para fazer a cirurgia, ok? A gente precisa fazer um exame físico, pulmonar, cardíaco, abdominal, além de inspeção da ferida operatória, que nessa fase imediata, geralmente é só dar uma olhadinha ali no curativo mesmo. A gente tende a abrir o curativo para olhar a ferida mesmo diretamente só 24 horas após. Então, na fase imediata, a gente só olha o curativo para ver se não tem sangramento, se não tem pulso, se não tem, né, expressão de nada ali que não deveria ter. A gente também precisa fazer uma inspeção de membros superiores, mas principalmente de membros inferiores, pensando em edema, ok? O paciente precisa também ser estimulado a deambular o mais rápido que ele puder, a mudar de decúbito se ele não puder deambular, fazer flexão e extensão de membros inferiores. Se ele não conseguir fazer por conta, por exemplo, paciente que não está consciente, pedir a fisioterapia ou a gente mesmo fazer, para evitar a estase venosa de membros inferiores e, né, problemas decorrentes disso. Poxa, mas e a dieta? Onde é que entra aqui? Bom, depende do procedimento. Quando a gente faz um procedimento, por exemplo, de cirurgia digestiva de grande porte, provavelmente a dieta vai demorar para ser reintroduzida. Mas foi, por exemplo, uma cesariana, na fase imediata ou pós-anestésica, a gente já pode pensar em reintroduzir a dieta. Qual que é o critério que a gente vai usar aqui para reintroduzir ou não a dieta? No exame físico, a gente precisa fazer a ausculta abdominal e ver se o paciente tem peristalse, ou seja, paciente com ruídos hidroaéreos presentes. Se ele tem ruídos hidroaéreos presentes e nenhuma contraindicação de qualquer outra natureza para voltar com a dieta, a gente pode retomar com a dieta desse paciente, beleza? Na fase intermediária, nessa altura do campeonato, o paciente, se ele estiver evoluindo bem, a gente vai mudar pouca coisa do que a gente já estava fazendo antes. Então, a gente vai continuar monitorando esse paciente, fazendo exame físico nesse paciente, lembrando de renovar a prescrição do medicamento, a dieta que vai ser progressiva, se esse paciente já tiver indicação para retomar com a dieta, os cuidados específicos de cada cirurgia. E uma coisa importante que a gente precisa lembrar é a prescrição da enfermaria que a gente vai fazer precisa ser detalhada para não faltar nada para o nosso paciente, ok?
Os medicamentos a gente precisa lembrar de colocar analgesia. Esse paciente fez um procedimento cirúrgico, é bem possível que ele sinta dor. Então precisa lembrar de colocar analgesia, mesmo se for analgesia se dor, né? Mas tem que ter a prescrição lá. As profilaxias, que a gente vai dar uma conversadinha melhor mais pra frente. E os medicamentos específicos. Então, por exemplo, um paciente insulino independente tem que colocar na prescrição, mesmo que seja uma coisa que o paciente trouxe com ele. Ele trouxe todos os remédios dele com ele. A gente tem que colocar na prescrição esses remédios para ter certeza que o paciente está fazendo o uso correto deles durante a internação, tá? Os cuidados pós-operatórios, ou seja, a dieta, a monitorização que precisa ser feita, se é de 6 em 6, se é de 12 em 12, se é de 8 em 8, se é de hora em hora. Os cuidados com catéter e dreno, precisa trocar, precisa limpar. A mobilização e a respiração desse paciente, então se a gente precisar, por exemplo, da ajuda da fisioterapia, também precisa estar na prescrição. E os curativos, então, quando que vai trocar o curativo, quando que vai abrir o curativo, tudo isso precisa estar escrito e registrado na prescrição que a gente faz lá na enfermaria. Na prática, a gente tem que ter na cabeça, para não esquecer de nada, uma prescrição padrão, ser um pouco metódico mesmo, para não deixar de fora coisas importantes para o nosso paciente, tá? Aí eu vou deixar aqui uma pequena ordem do que pode ser usado para você poder decorar ou para você usar de base para você fazer a sua própria prescrição padrão na sua cabeça, tá? A dieta é sempre em primeiro lugar, porque é a coisa que a gente mais costuma esquecer e é uma coisa muito importante, nós precisa comer para se recuperar. Os sinais vitais, que também precisam ser colocados na prescrição. Lembrar de drenos e sondas se o paciente tiver, então você precisa trocar, enfim, se precisa limpar. Também colocar os cuidados com a ferida operatória e o curativo. Prescrever os sintomáticos necessários, então analgesia, antieméticos, se for preciso para aquele paciente. E lembrar também de colocar as medicações que o paciente traz com ele. Precisa ter isso na prescrição também, não se esqueça. Sobre profilaxia, vamos começar falando sobre profilaxia para trombose venosa profunda e para tromboembolismo pulmonar. Existe um score chamado score de Caprini, se você quiser pausar esse vídeo e dar uma olhada com mais detalhes. Esse score geralmente é usado no pré-operatório para avaliar o risco desse paciente de ter um TVP, de fazer um TEP. Geralmente esse paciente já vai vir com o score pronto, feito no pós-operatório. Se você precisar usar, você pode pegar essa tabelinha completa. Se o paciente fez 1 ponto ou menos, ele tem um risco baixo para fazer TVP. Se ele fez 2 pontos, é risco moderado. Alto de 3 a 4 pontos e acima de 4 pontos é um risco muito alto. Aí, com a gente já tendo isso, né, essa informação já feita no pré-operatório, no pós-operatório a gente consegue ter com mais facilidade o que a gente precisa fazer ou não para esse paciente, tá? Na prática, sim, para a gente usar, tanto para fazer questões de pós-operatório que a gente não consiga fazer a escala completa, a gente precisa saber quais são os fatores que aumentam o risco do paciente fazer uma trombose. Pacientes mais velhos têm uma tendência, né, a fazer trombose. Pacientes obesos, pacientes que usam anticoncepcional oral, pacientes que são portadores de doenças cardiovasculares ou doenças malignas. Quando é trauma de membros inferiores, tem que ter muita atenção para qualquer cirurgia que for feita em membros inferiores. Então, cirurgias ortopédicas, uma videoartroscopia, uma cirurgia do quadril. Tudo isso aumenta muito mesmo o risco de trombose. E imobilização prolongada também pela estase venosa. No paciente de baixo risco, a gente geralmente estimula a deambulação precoce. Se esse paciente não consegue fazer a deambulação precoce, a gente tenta fazer movimento ativo ou passivo de membros inferiores. A gente também pode lançar mão de meias compressivas ou meias elásticas para facilitar esse retorno venoso. Pacientes que têm um risco médio ou risco alto, geralmente a profilaxia é iniciada no pré-operatório com heparina, e aí a gente vai parar ela no pós-operatório quando o paciente começar a deambular por conta própria. Também existem as meias de compressão pneumáticas que podem ser usadas no intraoperatório. No pós-operatório a gente não utiliza elas, tá? Pacientes que têm risco muito elevado, além de fazer essa profilaxia medicamentosa, a gente também pode fazer filtros intracavais. São um pouquinho menos comuns, mas também podem ser utilizados. Para gastrite, os pacientes que a gente precisa fazer, geralmente são pacientes de alto risco, aqueles que estão na UTI. Basicamente, paciente internado no UTI. Grandes queimados, trauma grave, o paciente que tem choque hipovolêmico, o paciente que está em sepse, ou tem uma insuficiência respiratória, ou ele tem insuficiência de múltiplos órgãos. Geralmente, a gastrite, quando acontece no pós-operatório, ela é decorrente de redução de fluxo sanguíneo ali na mucosa gástrica, ou por acidose metabólica, ou por redução de secreção de bicarbonato, ou por refluxo do adeno gástrico. Então, são coisas que podem causar, a gente precisa pensar mais ou menos nesse grupo.
Então, por exemplo, um paciente que é grande queimado, ele perdeu uma grande quantidade de volume mesmo. Então, vai reduzir a circulação local ali na mucosa do estômago, porque é como se o corpo tivesse que priorizar onde que tem que ir esse sangue. A mucosa gástrica não seria uma prioridade, né? Tem que pensar no cérebro, por exemplo, tem que pensar no coração. Então, grandes queimadas são um exemplo clássico do paciente que a gente precisa fazer profilaxia para gastrite, ok? Para fazer gastrite, são esses pacientes. Agora, de fato, para essa gastrite virar uma úlcera e ter risco de sangramento, já dá uma reduzida no nosso grupo. E são nesses pacientes que a gente vai, por padrão, fazer profilaxia, tá? Nesses outros pacientes a gente precisa avaliar, mas nesses aqui que eu vou falar agora, a gente precisa fazer por padrão. Que são pacientes que estão em insuficiência respiratória e pacientes que têm uma coagulopatia, ok? Nesses a gente vai fazer profilaxia por padrão. Nos outros a gente precisa avaliar. Os fármacos que a gente pode usar para fazer a profilaxia são bloqueadores de receptor H2, como a cimetidina, por exemplo. A cimetidina pode fazer um pouquinho de efeitos antiandrogênicos que são reversíveis se a gente suspender. Também tem a famotidina, nisatidina, que a gente pode usar. Tem antiácidos mesmo e tem o sucralfato. Com relação à antibiótico terapia profilática, o que eu tenho para falar para vocês é, no pós-operatório não existe antibiótico terapia profilática, tá bom? A gente vai fazer quando tem uma infecção vigente. Se não, a gente não vai fazer. Quando indicado, então, o paciente tem uma infecção específica em algum local. Daí a gente vai fazer uma antibiótico-terapia para tratar aquela infecção que já existe. A gente não vai fazer um antibiótico iniciado no pós-operatório com profilaxia, ok? Com relação à alta hospitalar, antes da gente liberar o nosso paciente para casa, a gente precisa examinar ele de novo, fazer aquele exame físico completo. A gente precisa renovar o receituário desse paciente. A gente precisa fazer a prescrição correta dos medicamentos que ele vai levar para casa, né? Que ele precisa tomar e tudo mais. Orientações, por exemplo, retirada de pontos, consulta de retorno, tudo isso precisa estar bem esclarecido, já marcado de preferência. E o sumário de alta, que é basicamente um resumo da internação desse paciente. Então, é um documento bem importante que o paciente vai levar para casa com ele. E se ele tiver alguma intercorrência, vai ser o sumário de alta, por exemplo, se ele procurar um outro hospital, vai ser o sumário de alta que vai dar para aquele médico que atender aquele paciente os detalhes que ele precisa para fazer aquele atendimento. Então, o sumário de alta é um documento muito importante, então precisa lembrar de colocar todos os detalhes da internação e é um documento que precisa ser feito com bastante cuidado, tá bom? Na residência, geralmente gostam de cobrar bastante causas de febre pós-operatória. Na prática, sim, geralmente até 48 horas depois do procedimento cirúrgico, a febre é uma resposta metabólica àquele dano, né, que teve durante a cirurgia. Mas existem febres patológicas, assim, claro. Geralmente, então, como eu falei, nas primeiras 48 horas, a gente vai pensar em reação pirética à cirurgia. A telectasia pulmonar é uma causa importante de febre pós-operatória. Infecção urinária, a trombose também pode causar, pneumonia e infecção de ferida operatória ou dos dispositivos que o paciente possa estar usando. Mas, principalmente na prova de residência, lembrar da atelectasia pulmonar como uma causa importante de febre pós-operatória. Gostam de cobrar bastante. Por exemplo, um paciente que está com febre e na ausculta está esquisita. Atelectasia pulmonar. Tem que pensar, tem que lembrar bastante. Claro, pode ser uma pneumonia, enfim. Mas para a prova de residência, sempre lembrar da atelectasia pulmonar como uma grande causa de febre no pós-operatório, quando esse não é fisiológico. Agora, voltando para aquela questão inicial, vamos dar uma resolvidinha nela juntos. Um paciente de 34 anos, vítima de queda de motocicleta, é internado com diagnóstico de hemotórax, fratura de 3 arcos costais à direita, contusão pulmonar e lesão esplênica grau 1. Não foram achadas outras lesões. O tórax foi drenado e no segundo dia de internação está estável, eupneico, sem dor abdominal. A conduta nesse momento, dentre as apresentadas, além da analgesia adequada e da fisioterapia respiratória, são: alternativa A, repouso no leito, tomografia de controle com contraste oral para planejar a introdução da dieta. Alternativa B, liberar a deambulação, introduzir dieta apenas após a alta da unidade de terapia intensiva, onde deve permanecer até o 5º dia do pós-trauma. Alternativa C, manter repouso absoluto e jejum por mais 48 horas. Alternativa D, estimular a saída da cama, sentado em poltrona, com ajuda. Não deve andar enquanto estiver com o dreno. Manter jejum. E a alternativa E, deambular e iniciar dieta por via oral. Bom, Doc, vamos lá. A alternativa A está errada, porque o paciente não tem mais dor e ele consegue deambular, então não tem por que manter o repouso no leito. A tomografia de controle também não é necessária, porque o paciente não tem sintoma de que tem alguma coisa acontecendo no abdômen dele.
E planejar a introdução da dieta. Bom, na verdade, esse paciente já poderia estar com dieta de novo, porque já passou do período crítico, né? Ele já está consciente, ele não tem nenhuma contraindicação. E como na questão não falou se ele tem ruído hidroaero ou não, a gente presume que tenha. Presume que tá normal. Se tivesse alterado, eles colocariam na questão. Então, isso também tá errado e elimina a questão, ok? Alternativa. Liberar a deambulação, ok. Introduzir dieta apenas após a alta da unidade de terapia intensiva, já tá errado. O paciente já tem indicação para a reintrodução de dieta, onde deve permanecer até o 5º dia do pós-trauma. Também tá errado porque o paciente não tá mais crítico, então ele não precisa ficar na unidade de terapia intensiva. Alternativa C. Manter repouso absoluto e jejum por mais 48 horas. Bom, tá tudo errado nessa alternativa, né? Esse paciente não tem nenhuma indicação de manter repouso absoluto, ele já tá com condições de deambular por conta própria. E o jejum por mais 48 horas apenas ia atrasar, né, a cicatrização, por exemplo, desse paciente. Enfim, ele precisa de energia e de nutrientes para se recuperar adequadamente. E não tem nada que indique que ele não possa fazer uma dieta via oral. Alternativa D. Estimular a saída da cama, sentado em poltrona, com ajuda, não deve andar enquanto estiver com dreno, manter jejum. Pois esse paciente já pode andar, porque ele não tem nem, né, ele tá consciente, ele não tá com dor, então ele vai conseguir andar, ele pode andar, ele deve andar. E manter jejum também, né, esse paciente precisa comer. E ele não tem contraindicação de dieta via oral. E a alternativa aí, que é a correta, deambular e iniciar a dieta por via oral. Qual a causa mais frequente de febre no pós-operatório? Lembrando que a causa mais frequente de todas, não patológica, é a reação pirética à cirurgia. Mas a gente nunca, jamais, em nenhuma hipótese, vai ver um paciente com febre e não vai tentar achar uma causa, já determinar que é reação pirética à cirurgia, tá bom? E como eu falei anteriormente, a causa mais frequente é a atelectasia pulmonar, beleza? Não se esqueçam da atelectasia pulmonar como causa de febre no pós-operatório. Fatores que aumentam o risco para TVP e TEP no pós-operatório. Vamos lembrar mais ou menos ali daquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Pacientes mais velhos, pacientes obesos, em uso de anticoncepcional via oral, doença cardiovascular, doença maligna e o mais importante de todos, que é trauma em membros inferiores ou cirurgia em membros inferiores e imobilização prolongada, ok? Tudo que envolva membros inferiores é bem importante lembrar da profilaxia para TVP. Quais são as fases da recuperação anestésica? A imediata ou pós-anestésica, a intermediária e a convalescência. Não esquecer que convalescência é quando o paciente já está em casa. Convalescência é a fase final de qualquer doença. Então, a fase final no pós-operatório é o paciente em casa, ok? Profilaxia pós-operatória para gastrite é feita por padrão em. Lembrar que existem 2 grupos específicos que a gente tem que fazer a profilaxia da gastrite por padrão, mas existem outros também que a gente tem que avaliar a necessidade, beleza? Mas esses 2 grupos são paciente que tem insuficiência respiratória e paciente que tem alguma doença de coagulação. Geralmente, a reintrodução de medicamentos suspensos para fazer a cirurgia ocorre em que fase do pós-operatório? Na fase imediata, o paciente recuperou a consciência, a gente já pode começar a reintroduzir, né, nas primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico, as medicações que foram suspensas. Aqui um resuminho da nossa aula. Vamos lembrar das fases do pós-operatório, que são muito cobradas em provas de residência. A imediata, que são as primeiras 24 horas. A intermediária, que é a internação, mais ou menos 7 dias. E a convalescência, que gostam de confundir a gente nas provas, que é quando o paciente já está em casa, ok? Lembrar que a nossa prescrição na enfermaria tem que ter dieta, a gente tem que ter as medicações, incluindo aquelas que o paciente trouxe com ele. E os cuidados com drenos, com sinais vitais, enfim. Todos os cuidados necessários no pós-operatório que também tem que estar na prescrição. Lembrar também das profilaxias do pós-operatório, que não existe profilaxia para antibiótico, ok? Para gastrite, que são pacientes com coagulopatia ou insuficiência respiratória. E a profilaxia para TVP e TEP, que depende do grau de risco que esse paciente tem. E lembrar também das causas de febre, né, no pós-operatório. Nas primeiras 48 horas, o mais comum é ser uma reação pirética à cirurgia, mas também pode ser uma atelectasia pulmonar, pode ser uma infecção, seja de sítio urinário, seja de pneumonia, seja de ferida operatória. E também lembrar que TVP pode ser uma causa de febre no pós-operatório, ok? Por hoje é só. Obrigada!